Tem uma questão que tem me azucrinado muito, e quanto mais eu discuto assim, um pouco com a Ceci, o Padre Paulo, o Sr. João, com as pessoas que têm discutido isso, cada vez eu me afundo mais. Então eu espero que eu me afunde um pouco mais ainda. Se a gente pega um poema, por exemplo, do São João da Cruz, Cavaleiros que atravessaram os montes, se encontrares do outro lado aquele que amo, que adoro, diga-lhe que padeço e tenho saudades. Se um adolescente desapercebido, ou um adulto como nós, desapercebido, não souber, coloca o nome da namoradinha e manda. Tranquilamente, e a pessoa vai ficar muito contente. Eu vejo a figura de Bernini lá, a escultura do êxtase de Santa Teresa. A gente lê os poemas dela. E para complicar, esses dias eu vi um filme chamado Teresa, que é a vida de Teresa d'Ávila. Eu não consegui perceber o limiar ali, muito sutil, certamente, não seria muito grotesco, entre o amor que transcende para Deus e o amor que transcende, ponto. Então eu fico me perguntando qual é a envergadura, qual é a mística, qual é a especificidade que existe numa transcendência, onde a transcendência é tão elevada que nos faz tocar Deus, ou o ser humano se eleva tanto que Deus está ali dentro dele. Dá para compreender um pouquinho o significado dessa transcendência, tanto nos versos, como na música, como na poesia. O pessoal da carismática vive cantando músicas de amor na igreja para Nosso Senhor. E ele acho que nem percebe. Advogado, só por meu lugar, não vai falar mal de ninguém aqui, né? Então, muito obrigado pela sua presença, advogado, né? E é difícil. Aliás, não é a primeira vez que o senhor coloca essa questão, né? Eu já ouvi várias vezes. Vamos ir para Ducar, não é grande dela, vou chamar aqui. Mas, São Francisco, não é? Começa, me parece que ele começa, não é? Uma tradição pela qual a relação com Deus é aproximada, não afastada, mas aproximada, porque a palavra criatura aí, né? Cuja raiz é criar, criação, né? Nos mostra uma relação muito forte, né? Que é para nós a imanência do ser em nós mesmos. Então eu vejo que a pedra rolou, aquilo que ele lançou na espiritualidade medieval continua. Né? Então em São João da Cruz, evidentemente, há uma relação fortíssima com o transcendente, mas mediada por palavras ligadas ao amor humano. Né? A mesma coisa Santa Teresa, né? Por acaso os dois, né? Muito ligados historicamente, né? O Carmelo. A sede deles, tá? Ela não é posta em termos, digamos, calvinistas. Isto é, Deus é Deus, homem é homem. Que nos impressiona muito. Há pouco tempo houve uma tese na Faculdade de Filosofia de Guimarães Rosa, sobre Guimarães Rosa, né? Em que aparecia frequentemente metáforas, né? Metáforas realmente eróticas e religiosas. Né? E um dos arguidores, uma arguidora, uma pessoa muito sutil, mas que não tinha nenhuma empatia por esse tipo de relação. Ela chegou para mim e disse assim: eu sou calvinista. Eu disse isso, bom, muito bem, posso fazer. Eu sou calvinista. Deus é Deus, o homem é homem. Eu não gosto nada dessa leviandade, Guimarães Rosa e outros, né, que ficam barateando o sagrado. Né? O calvinista, isso era uma ausência da transcendência absoluta. Aí eu senti, não é discutir com uma calvinista, né? Não é o caso, né? É muito perigoso, né? Eu percebi alguma coisa que o Calvino disse isso. Há 500 anos, uma calvinista repetindo para mim, um católico, assim, de maneira polêmica, né? Ela disse: não é possível, né? Tratar com essa leviandade, mirar imperatrice, né? O amor, misturar, vamos dizer, a relação com Deus com isso. Aí eu percebi o quanto era forte a impregnação dessa ideia, ainda presente numa pessoa, numa pessoa muito culta, aliás, a impregnação da ideia de que nós não devemos criar pontes
entre o humano e o divino. Nós devemos respeitar a transcendência. Então, do ponto de vista dessa pessoa, ou do calvinismo, não é possível fazer poesia. A poesia não pode existir, uma poesia religiosa. Né? Tanto que a tradição pietista, luterana, não é calvinista. Né? Aquela bela tradição de Lutero, vamos dizer, ainda muito mais próxima da Igreja Católica, e todo o inário protestante poético, não é calvinista. Porque, a rigor, levado às últimas consequências, o cristão devia ficar no silêncio, de temor e tremor diante da divindade, porque é absoluta transcendência. Então, no polo oposto a isto, para Bogato, é que estaria a experiência de São João da Cruz, que usa algumas metáforas tiradas do cântico de Salomão. Né? Usa realmente aquelas metáforas, que são metáforas amorosas. Né? E mais ainda Santa Teresa, né? que é esculpida por Bernini em plena contra a reforma católica, no êxtase que os freudianos consideram uma coisa próxima do verdadeiro orgasmo, né? pela posição dela. Então, nós estaríamos no polo oposto do calvinismo. Né? O calvinismo querendo o silêncio absoluto e o barroco católico espanhol, né? Mostrando que todas as mediações são lícitas porque nós somos criaturas encarnadas. Né? De modo que, se um namorado manda uma carta com termos parecidos com São João da Cruz, melhor para o namorado. Realmente, o amor aí é muito forte. Deus se proteja a abençoe. Eu não sei se eu estou respondendo a sua interrogação, porque a sua interrogação eu já ouvi em outros lugares. É sinal que o senhor está muito inquieto realmente em relação a isso. Né? Eu queria para aquietá-lo, né, que desde São Francisco se coloca na espiritualidade católica e cristã a ideia de uma relação muito forte com Deus. É claro que os místicos puros, como São João da Cruz e Santa Teresa, levam ao extremo da relação interpessoal. Né? Da relação interpessoal. Eu não vejo em São Francisco esse traço. Né? Salvo erro, eu não vejo. Eu acho que ele realmente louva, admira, né? Preza o mundo que Deus criou. Mas ele começa realmente o seu poema com essas expressões altíssimo, onipotente, que são expressões que frisam o caráter transcendente de Deus. Então, esse poema me comove porque ele consegue aproximar tudo. Né? Ele começa realmente no espírito tradicional e bíblico e depois ele vem chegando à valorização da natureza, que é uma coisa tão próxima a nós. Né? Mas enfim, responder a sua pergunta é muito difícil. A última pergunta.